Bom, irmãos, nesse momento, estarei aqui compartilhando com os irmãos uma palavra. Nos nossos cultos de intercessão, sempre nós temos um momento de ensino, né? Nós sabemos que aqui no culto online, o culto ele é reduzido, até porque ficar aí pelo celular, né? Às vezes o celular descarrega, enfim. Então, o culto é um pouquinho mais reduzido, a gente não tem aquele período de intercessão maior, mas não se esqueça, né, de fazer esse momento no seu lar e das terças-feiras lembrar, né, deste culto, tirar um momento para orarmos, né, pela ADZSU, pelos nossos irmãos e irmãs. Mas a gente tem aqui o nosso momento de ensino, onde nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor. E para refletir nesta noite, eu estava aqui meditando no Salmo 56. É um salmo, inclusive, que outros cultos aqui foi lido, esse salmo, e ficou aqui no meu coração, então eu gostaria de continuar, né, lendo esse salmo com os irmãos e entendendo o que o Senhor gostaria que nós absorvêssemos desta palavra. Então, no Salmo 56, um salmo bem conhecido, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus em quem eu confio e não temerei. O que pode me fazer um simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando para prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar esta gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Amém? Vamos até aqui o verso 8. É um salmo curtinho, né? Tem apenas 13 versículos, mas eu gostaria que a gente relesse aqui estes últimos versículos, né? É uma queixa de Davi ao Senhor, uma oração, e especialmente esses últimos versículos, a gente vai falar um pouquinho deles, que diz o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados no teu livro? Registras tu mesmo o meu lamento. Particularmente, né, eu me surpreendo sempre com as revelações aí que estão em cada verso da Bíblia. Então, às vezes, tem um salmo que a gente lê constantemente, mas sempre existe ali algo que nos chama atenção. E como a palavra de Deus diz, né, em Colossenses capítulo 2, verso 3, diz que nele estão escondidos todos os tesouros, né, de sabedoria e de conhecimento. Nele quem? Em Jesus, né? E a palavra de Deus é o verbo, o próprio Cristo, né? Quando nós lemos a palavra, é o próprio Cristo se revelando a nós. Então, conforme nós vamos lendo, vamos meditando na palavra do Senhor, nós vamos encontrando tesouros escondidos, aplicações para as nossas vidas. E nesta noite, nós temos aqui um tesouro escondido neste salmo, onde diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Olha só, Deus tem um odre e ele recolhe, né, ele armazena ali as nossas lágrimas. Então, existem, primeiramente, dois elementos que eu quero aqui que a gente reflita um pouco sobre eles, que são as lágrimas, que são nossas, né, e o odre, que pertence a Deus. Então, vamos analisar aqui. Lágrima, todo mundo sabe o que é, né? Qual foi a última vez aí que você chorou? Tem pessoas que, com uma maior facilidade, derramam lágrimas abundantemente, né? Tem outras que é mais difícil derramar uma lágrima e outra, mas a gente sabe que o choro, né, as lágrimas, elas nos acompanham assim desde o nascimento até a morte, não é verdade? E a lágrima é um fenômeno ímpar, é muito singular. Imagina, né, demonstrar externamente algo que está acontecendo aonde? Internamente. E a lágrima, o choro, ele é desencadeado assim pelos diversos estados emocionais.
Então, desde tristeza, raiva, já chorou de raiva? De ansiedade? De frustração? De rejeição? De desespero? Já chorou de solidão? De cansaço? E também de alegria, né? Quem já não chorou de felicidade, de gratidão? As lágrimas, elas têm aí algumas classificações, não é verdade? Então, tem aquelas lágrimas que são as basais, né? Que é para lubrificar mesmo os nossos olhos. Tem as lágrimas que são as irritativas, né? Que é resultante aí de alguma toxina, de algum componente químico. E aí, o que acontece? A gente irrita os olhos, né? Cai uma lágrima e outra. Mas existem as lágrimas emocionais, que são aquelas produzidas em resposta às nossas emoções. Aquilo que é interno se manifesta internamente através da lágrima. E olha que interessante, né? A lágrima, ela contém hormônio. Por exemplo, quando as lágrimas são causadas pelo estresse, você está muito estressado, cansado e chora. Esta lágrima causada pelo estresse, ela elimina uma quantidade de potássio, uma quantidade de magnésio, né? Elementos que agem como toxinas. Então, as lágrimas emocionais acabam trazendo um impacto positivo, porque liberam exatamente, né, aquilo que estava, de alguma forma, nos causando angústia. E isso é liberado. Tem um componente químico ali que mostra que aquela lágrima foi causada pelo estresse, por exemplo. Então, o ato de chorar, ele pode aliviar tensões, facilitar a recuperação psicológica, fisiológica, né, após uma aflição, uma dor. Eu acho interessante, né? A criança, ela cai, ela se machuca e às vezes os pais falam assim, não chora, não precisa chorar. É ao contrário, a gente precisa falar, chora, porque ali no choro vai passar, né? Ela vai chorar o necessário e ela vai sentir que a dor vai embora, né? Às vezes a gente quer segurar o choro, quando na verdade é para chorar, para sentir a dor, para liberar, né? As lágrimas vão liberar aquilo que está internamente e logo após vai vir o alívio. Então, o choro é um mecanismo de alívio do sofrimento psíquico. Deus nos concedeu esta capacidade. E quando, por exemplo, nós vemos uma pessoa chorando, nós nos identificamos muito. É a empatia, né? Então, quanto mais a pessoa é significativa para a gente, se nós vermos ela chorando, a gente tem a tendência de chorar junto. Seja um choro de alegria, de agradecimento ou de dor. Então, pessoas normais choram, expressam suas emoções. Nós estamos falando do choro que se manifesta no dia a dia, no se emocionar por algo, no se irar, no se estressar, no estar cansado. Mas existe um choro que vai além do alívio das nossas emergências diárias emocionais. É um choro, uma lágrima que vai para o odre de Deus. E é por isso que nós precisamos falar aí do segundo elemento, que é o odre. Lágrimas no odre. O que é o odre? Bom, o odre se chamava antigamente, né? Era muito conhecido há mais de 2.000 anos atrás, porque era um recipiente feito de pele de animal que transportava líquidos, água, azeite, leite, o próprio vinho, né? O suco de uva, que depois fermentava e se tornava vinho. Então, a gente está falando de um utensílio, de um tempo onde não existia a energia elétrica, não existia a geladeira. Como que se conservava os alimentos? Bom, no odre, por exemplo. Então, o odre era um utensílio valiosíssimo. Tinha que se ter um odre em casa, um odre para as viagens, né, para os passeios, enfim, o odre era indispensável. E o salmista, ele nos diz isso, que Deus tem um odre para guardar as nossas lágrimas e que elas são registradas no livro de Deus. E eu te pergunto, né, o que levaria Deus a guardar as nossas lágrimas? Seria Deus, então, um colecionador de lágrimas? A gente sabe que, claro, né, esse salmo, essa expressão, era um sentido figurado.
mas nós entendemos que Deus, ele quer nos comunicar algo com esse tesouro escondido na palavra. Ele quer nos trazer uma mensagem. Quando o salmista, inspirado pelo próprio Deus, escreveu que Deus tem um odre para armazenar as nossas lágrimas. Então, nós temos o entendimento de que todas as vezes que nós entramos em oração, todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, como salmista, né, manifestando a Deus as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas ansiedades, todas as vezes que as nossas lágrimas são derramadas no altar do Senhor, elas não se perdem. Deus recolhe estas lágrimas, não é verdade? E ele responde a estas lágrimas. Olha que interessante. No livro de Apocalipse, escrito muitos anos depois, centenas de anos depois que o salmista escreveu sobre o odre de Deus, nós temos aqui, em Apocalipse capítulo 8, os momentos finais, né, onde Deus fará juízo. E Apocalipse capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: Então observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou de pé junto ao altar, portando o incensário de ouro. E a ele foi entregue grande quantidade de incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então aqui nós temos a certeza de que Deus, nos tempos finais, ele fará juízo em todas as coisas e as orações dos santos serão atendidas. Ou seja, as nossas orações, as nossas lágrimas diante do altar, elas nunca se perdem. Podemos concluir com isso que as lágrimas dos filhos de Deus são preciosas, quando de fato elas são entregues para Deus. E a pergunta que eu creio que o Senhor está fazendo nesta noite é: para quem você tem entregado as tuas lágrimas? Para quem você tem entregado as tuas lágrimas? Nós podemos com certeza, né, chorar para alguém. Chorar é terapêutico, alivia, como a gente viu aqui. Mas nós não podemos perder o entendimento e a consciência de que as nossas lágrimas não se perdem quando elas estão no altar do Senhor. E eu lembrei do exemplo de Ana. Nós sabemos, né, da história de Ana, que Ana tinha um pedido, tinha um desejo no coração, ela gostaria de ter um filho. E ela passava ali por uma tribulação de não ter um filho, de ser ridicularizada. E imagina que essa mulher chorava noite e dia, ela chorava amargamente, ela estava ali numa depressão, né? Quando a gente lê, a gente entende isso. Ela não comia, ela não se alimentava, ela estava fraca. E ela um dia subiu ali, né, ao monte do Senhor, ela foi à casa do Senhor, e ali ela chorou amargamente na presença do Senhor, a ponto de alguém achar que tinha alguma coisa estranha com aquela mulher, chorando, derramando as lágrimas dela. Talvez alguém pudesse dizer: da onde sai tanta lágrima assim? Essas lágrimas em vão, né? Fica firme, mulher. Para que derramar tanta lágrima? Mas Ana foi sincera diante do altar do Senhor. Ela estava no lugar certo. Talvez a lágrima que ela segurou diante de Penina, né, diante do seu esposo, esta lágrima ela levou para o Senhor. E o que aconteceu? Estas lágrimas ficaram no odre de Deus. E no tempo certo, Deus deu a ela a resposta. Então, nós entendemos que quando as lágrimas estão no odre de Deus, elas não perdem, né, a validade. Ao contrário, quando as nossas lágrimas estão no odre de Deus, elas produzem o milagre. Então, se eu pudesse dar um tema, né, para essa reflexão, seria: as nossas lágrimas, a lágrima no odre de Deus, é a obra-prima para um milagre. Deus, ele pega ali aquelas lágrimas de Ana e transforma em Samuel. Samuel foi fruto das lágrimas do odre de Deus. Porque quem foi Samuel? Samuel, desde criança, olha só, ouvia a voz de Deus.
Ele cresceu na graça e no conhecimento. Samuel foi um juiz, foi um profeta, foi um servo fiel. Foi escolhido e usado por Deus para gerar, né, uma geração ali de profetas que conduziam o povo na verdade. Samuel foi quem ungiu Davi, aquele do qual viria, né, o Messias, a descendência que viria o Messias. Samuel foi conhecido como um profeta correto, justo, um profeta de grande discernimento. Então, o que podemos concluir com esta palavra? Quando nós entregamos as nossas lágrimas para o Senhor, elas não produzem somente um certo alívio. Eu orei, entreguei para o Senhor as minhas lágrimas, estou aliviado. Não. Mas existe algo a mais. Não é somente a expressão de sentimentos. Seja a lágrima que for, de alegria, de dor, de petição, de clamor, nossas lágrimas no odre de Deus sempre serão matéria-prima para Deus trazer uma resposta sobre a nossa vida. O que você tem clamado nestes dias? Tem petições que, de repente, você pode estar dizendo, né? Olha, cansei de chorar, cansei de ter lágrimas para chorar. Mas hoje o Senhor, Ele nos diz exatamente isso. Mas a quem você tem entregado estas lágrimas? Se nós queremos a resposta de Deus, se nós queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, a gente precisa colocar como prioridade entregar as nossas lágrimas no altar. Cada vez que nós choramos para Deus, o odre se enche mais. E então, ali, há o melhor de Deus sendo conservado, se tornando em vinho para ser derramado sobre as nossas vidas. Isso é a oração. Lembram que quanto mais o suco de uva ficava no odre, mais fermentação tinha, até se transformar em vinho? Então, nós entendemos que até mesmo a demora de resposta no odre de Deus é o tempo necessário para que o Senhor venha entregar, né, o melhor para as nossas vidas. Deus entregou o melhor para Ana. E da mesma forma, Ele deseja entregar o melhor para cada um de nós que clamamos, que derramamos as nossas lágrimas no altar do Senhor. As lágrimas no odre, o que elas produzem? Elas produzem consolo, restauração, livramento, salvação. As lágrimas, elas também nos tratam, nos limpam, nos regeneram, nos libertam. No odre de Deus, as lágrimas trazem o sobrenatural. Por isso, nesta noite, que nós possamos guardar esta palavra, colocar as nossas lágrimas no altar do Senhor. Entregue para o Senhor as suas lágrimas, que seja sempre no altar do Senhor a sua primazia. Você pode chorar para alguém, mas primeiramente chore para o Senhor. Porque muitos choram para todos, mas menos para Deus. E quando isso acontece, as lágrimas se perdem. Mas quando nós oramos ao Senhor, quando nós entregamos as nossas lágrimas para Deus, elas não são esquecidas. Às vezes as lágrimas são esquecidas por nós mesmos, não é? Mas por Deus nunca será. No odre de Deus, o que acontece? As lágrimas se tornam matéria-prima para um milagre. As nossas lágrimas são significativas para Deus. Interessante, né, que Deus, quando falou ali com Jeremias é conhecido como o profeta chorão, não faltavam lágrimas para derramar. E Deus respondia a Jeremias dizendo: Jeremias, eu tenho visto o seu choro, as suas lágrimas. Deus não falava, eu tenho ouvido as suas palavras, né? O Senhor falava, eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto a expressão das suas emoções, aquilo que está no mais profundo do seu ser. Ou seja, Israel viveu um grande milagre, livramentos do Senhor, porque teve lágrimas no odre de Deus. E nós sabemos, né, como a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse, que haverá um dia que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Haverá um dia que não haverá mais lágrimas. Mas enquanto existir lágrimas, entregue para o Senhor. Enquanto existir lágrimas,
Deixa essas lágrimas no odre de Deus, para que no tempo certo Ele derrame o vinho sobre as nossas vidas. Às vezes, muitas pessoas dizem, não chore. Bom, se for chorar, que seja para o Senhor. Há momentos de choro, é verdade, seja de alegria, seja de dor, seja de tristeza. Viva isso, mas viva no altar do Senhor, porque lá não vai se perder, lá não vai ser esquecida, e lá, com certeza, será a obra-prima para o milagre de Deus nas nossas vidas e na sua vida. Amém? Isso é oração, né? A oração é abrir o coração para o Senhor e entregar a expressão do nosso ser. Por isso, neste momento, eu quero, juntamente com os irmãos, fazer uma oração e logo após nós ficaremos aí com o louvor da Raquel, já finalizando, né, este nosso momento, essa 1 hora que nós estivemos juntos. E eu tenho certeza que o Senhor, nestes dias, Ele tem atentado, né, o seu olhar a cada um de nós. E cada lágrima dessa quarentena, tenha certeza que há milagres do Senhor. Está no odre do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra. Te agradecemos por este tesouro escondido, Pai. Em Cristo Jesus, nós sabemos que há tesouro, há ouro, há prata, há pedras preciosas. Ou seja, Senhor, nós entendemos que há riquezas para o nosso viver na Tua palavra. E nós estamos nos tornando conscientes nesta noite de que as nossas lágrimas no Seu altar, elas não se perdem. As nossas lágrimas no Seu altar, Senhor, elas são significativas. As nossas lágrimas no Seu altar, elas estão em um odre. Elas vão sendo ali, Senhor, fermentadas. Elas vão sendo, Senhor, ali se tornando em vinho, no melhor do Senhor sobre as nossas vidas, porque é isso que o Senhor tem para cada filho e filha teu sobre a face da terra. E nesta noite, Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, cada lágrima, muitos que talvez se encontram sem forças de clamar, de orar, de chorar aos teus pés, que nesta noite o Espírito Santo possa sustentá-los, possa ajudá-los. Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, como que intercede por nós com lágrimas também. Por isso, Senhor, eu clamo para que cada um tenha esta força, esse auxílio, Senhor, para chegar na Tua presença, para derramar as lágrimas, para colocar diante de Ti as alegrias, para colocar diante de Ti a gratidão, mas também colocar diante de Ti as ansiedades, as dores, as dificuldades. E nós temos por certeza, Senhor, que este dia está próximo, o dia em que as lágrimas dos santos serão derramadas, o dia, Senhor, que o anjo do Senhor levará ao Teu altar o incensário com a oração dos santos. E neste dia, Senhor, haverá juízo, porque nós entendemos que nós estamos juntos, Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Nós fazemos parte, Senhor, desta grande obra de salvação. A Tua igreja não chora em vão, Senhor. Mas naquele grande dia, as lágrimas dos santos serão derramadas sobre a face da terra. Senhor, eu peço, meu Deus, para que o Senhor dê lágrimas para aqueles que não têm mais, para aqueles que não clamam mais ao Teu nome, para aqueles que se desviaram dos Teus caminhos, Senhor. Mas que pelo Espírito Santo eles sejam sustentados nesta noite, eles sejam levantados novamente, que eles possam voltar o olhar para Ti, o coração para a Tua santa presença, Deus. Nós queremos pedir, Senhor, em favor de cada lar. Nós clamamos, meu Deus, pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades, Senhor, no trabalho. Cada um de nós, Senhor, que enfrenta desafios diários diante desta pandemia. Nós pedimos ao Senhor, Pai, para que haja milagres, haja providências, haja, Senhor, o sobrenatural, que quando nós retomarmos a Tua casa como congregação, hajam muitos testemunhos, meu Deus, que nós possamos ter, como o Senhor, ter um livro escrito
com as respostas do Senhor, com os milagres do Senhor, e que nós também não nos esqueçamos daquilo que o Senhor tem feito a cada dia, e que a gente possa testemunhar nos próximos cultos, contando, para que cada vida seja encorajada, que uns aos outros sejamos encorajados, fortalecidos, para, Senhor, esperarmos pela tua vinda. Nós pedimos a ti, e já com o coração externando gratidão, meu Deus, porque tu és bom em todo tempo, Pai. O Senhor tem o melhor para cada filho teu. Nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos por esta reunião, nós te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que têm participado, enviado louvores, que o Senhor abençoe a vida de cada um que tem separado um tempo para colaborar, para enriquecer este culto. Te damos graças, Senhor, por cada um que tem contribuído nesta obra, que tem entregado o coração, tem te amado e te adorado de todo o coração, Senhor. Nós te agradecemos porque somos fortalecidos uns com os outros. Em nome de Jesus, nos dê uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, neste momento, a gente tem aí um louvor que a Raquel, com muito carinho, separou aí para nós, e nós estaremos louvando a Deus também juntamente com ela. Fiquem na paz e tenham uma ótima noite em nome de Jesus. Amém?